FATEC, projetando o futuro. Realização, FATEC Matão, Baldan e Marquesan. Olá, boa noite. Hoje no Projetando o Futuro vamos conversar com Fernanda Belíssimo, coordenadora de Gente, Gestão e Sustentabilidade da Baldan, empresa parceira da FATEC de Matão. Ela ministrou um ciclo de palestras voltado aos alunos da Faculdade de Tecnologia. O tema da palestra foi Bastidores da Vida Profissional, Ética, Comunicação e Postura no Mundo Corporativo. Questões como ética, compliance, postura, etiqueta e comunicação no mundo corporativo foram abordados pela palestrante. Assuntos que são essenciais para quem quer se preparar para os desafios do mercado de trabalho. O programa FATEC Projetando o Futuro de hoje está no ar. Bem, estamos de volta com o programa FATEC Projetando o Futuro e como havíamos anunciado, na manchete desse programa de hoje, nosso bate-papo seria com a Fernanda Belíssimo. Ela é psicóloga de formação, trabalha aqui na Baldan, no setor de Gente, Gestão e Sustentabilidade. Ela é coordenadora desse setor. Acabou de ministrar um ciclo de palestras na FATEC de Matão Luiz Marquesan, cujo tema é Bastidores da Vida Profissional, Ética, Comunicação e Postura no Mundo Corporativo. Fernando, um prazer tê-la aqui conosco, E para reforçar ainda mais essa parceria entre a Baldan e a FATEC de Matão Luiz Marquesan. Exato. Essa palestra ela surgiu de um bate-papo. A gente tem já uma parceria bem sólida com a FATEC. A gente tem um projeto integrador que já facilita muito o desenvolvimento das competências, tanto técnicas como comportamentais também desses alunos. Mas a gente pensou como que a gente pode complementar ainda mais esse conhecimento, E entender como que é a vida dentro de uma corporação, quais são os comportamentos, as competências comportamentais que são relevantes, que o mercado espera que o profissional tenha, além de toda a jornada desse profissional. Então, como que ele começa, como que uma vaga é aberta, quais são os passos que ele tem dentro do mercado de trabalho. E passos necessários, que sejam galgados um a um, Fernando? E a gente comentou bastante, a gente tem uma experiência dentro da faculdade, tem o projeto integrador no caso da FATEC, mas nós comentamos bastante da importância de também começar de baixo, de não pular alguns passos, dentro, vamos por os steps que a gente chama dentro da carreira. O estágio, o projeto integrador é como se fosse um estágio, que é o começo do aprendizado desse aluno, e depois ele se forma, começa dentro de um cargo e vai galgando o seu crescimento, vai aprendendo conforme a sua jornada profissional. Um processo, na verdade mesmo, como tudo, Como todo, É um processo e você vai evoluindo, ganhando maturidade na empresa, no processo, a maturidade como profissional mesmo, sim. Eu estava vendo aqui, são alguns pontos que você destacou, conteúdo, que vai abordado com os alunos. O primeiro deles, ética profissional, empresarial, compliance, vida em organização, etiqueta profissional e o que eu acho também um dos mais importantes, que é a comunicação nas organizações, Todo mundo fala sobre isso, mas não é tão simples quanto parece, A comunicação, se você for trabalhar em algum lugar, sempre as pessoas vão falar que a comunicação é um ponto de bastante oportunidade, porque tem muitos ruídos. E aí é importante que a gente entenda, por exemplo, a gente tem a comunicação verbal, que é o que a gente está falando agora, mas tem a comunicação não verbal, que ela representa de 65% a 85% da nossa comunicação, que são os nossos gestos, a nossa postura, E aí isso se diferencia. E, na verdade, dizem mais que as palavras,
Exato. Eu gosto de trazer uma frase que diz, né, que o seu gesto, o seu comportamento, eles falam tão alto que eu não consigo te ouvir. Então, a gente tem que prestar muita atenção na forma como que a gente se comporta, porque isso demonstra o que a gente está pensando, né, de uma conversa que está acontecendo, se eu estou escutando realmente o que a pessoa está falando ou não, se eu não estou a fim de ouvir o que está acontecendo. E então, é muito importante ouvir, né, Fernanda? Exato. Ainda mais quando a gente está no começo de uma empresa, a gente precisa muito mais ouvir e entender como é que as coisas funcionam para depois a gente começar a executar a nossa atividade, né? Então, as duas coisas são importantes. É importante que a gente tenha uma habilidade muito boa de comunicação, porque isso diferencia você como profissional, mas a escuta ela não deixa de ser extremamente importante como a fala. Outro tópico, né? Ética empresarial, né? Também hoje isso também é um conceito que as empresas primam por isso, né? E acho que tem que ser disseminado entre os colaboradores também, né? Com certeza. Eu digo que, assim, a ética, ser íntegro, né, ter transparência nas relações, isso vai... Não é nem virtude, né? Não é nem virtude, né? Assim, a gente tem os nossos valores, né? Nós temos os nossos valores, as empresas têm os valores dela. Mas, quando você é íntegro, quando você está no começo de uma carreira, a sua postura, a sua integridade, a confiança que o gestor, que a própria empresa tem em você, vai moldando você como profissional e você vai ganhando confiança e corpo, né? Porque não adianta você ser um excelente profissional e não ser uma pessoa íntegra, honesta, transparente. Então, a ética empresarial ela é importante porque qualquer atitude antiética que você tenha na empresa, isso pode te prejudicar de uma forma, assim, muito grande. Então, a gente tem que entender quais são o que eu posso fazer, o que não pode se fazer dentro de uma corporação. E aí, os valores, um programa de compliance que grandes corporações têm, são importantes para que as pessoas entendam realmente esse ponto. Você tocou num assunto importante, né, do compliance, né? Então, quem estiver vindo para o mercado de trabalho, né, tem que vir com esse pensamento, né, imbuído desse conceito, porque as empresas estão prezando muito por isso, né? Grandes... É um novo modelo, né, Sim, já aconteceram... De posicionamento no mercado, inclusive, né? Já aconteceram bastante situações envolvendo compliance, então você pode falar de conflito de interesse, né, de políticas em relação a brindes, presentes, hospitalidades, anticorrupção, e aí grandes empresas têm esses programas para justamente falar o que elas esperam e o que elas não esperam dos profissionais, né? Então, uma coisa, por exemplo, qualquer empresa, independente do seu cargo, você vai lidar com diversas informações que muitas vezes são sensíveis, e aí você tem que tomar muito cuidado em como lidar com isso. O próprio conflito de interesse, né? Então, por exemplo, ocorrem muitas dúvidas em relação à indicação em empresas. As pessoas podem indicar profissionais para trabalhar aqui? Sim. Mas, por exemplo, eu não posso ter um liderado que responde para mim. Isso é um conflito de interesse, certo? Então, o programa de compliance, ele molda essa cultura de integridade. Então, quais são as ações, os comportamentos, as políticas que as empresas têm, e aí os funcionários, os parceiros, né, todos os stakeholders também seguem esse programa. Então, esse compliance, eu acho que está completamente interligado com a etiqueta profissional, né? São temas correlatos, né? Sim, que é a questão de ter ética, né, de agir com integridade, e a gente traz a etiqueta em outros sentidos também. Então, por exemplo, a pandemia, ela facilitou muito o trabalho remoto, né? Só que isso já vem num retrocesso muito grande. Então, várias empresas voltando ao modelo de trabalho... Revendo o modelo, exatamente, porque facilitou. Mas, quando outro lado, traz cultura, né, você vivenciar a empresa é muito mais no dia a dia do que numa forma remota. No remoto é muito mais difícil de você manter uma cultura, processo... Menos olho no olho, né? Menos olho no olho, né? Isso. E aí, quando a gente fala de etiqueta, por exemplo, pegando esse gancho da questão do híbrido, do online, do home office. Por exemplo, quando você entra numa reunião online, eu sempre falo, gente, vamos ligar a câmera, né? Porque eu não sei o que está acontecendo por trás da câmera ali, né? Então, vamos ligar, porque você vai ver realmente como as pessoas estão participando, interagindo, se alinhando. É coisa do tipo contagem regressiva, né? 10, 9, 8... Estamos no ar, né? Exato. E isso é uma coisa que parece simples, mas eu gosto também de trazer que o óbvio precisa ser dito. Então, as pessoas veem você. Quando você não liga uma câmera, poxa,
Tem alguma coisa estranha ali, né? A pessoa não está participando por completo. Isso é um exemplo, mas tem diversos exemplos em relação à postura, à comunicação, a como se comportar numa reunião ou qualquer outro tipo de encontro. Porque não é só o seu gestor que está te avaliando, né? Que tem relação assim com você. Você tem relação com diversas pessoas da empresa. E todo mundo percebe quem é você, como você se comporta e você vai ter relação com diversos funcionários em diversos projetos, em diversos momentos. E essa informação sobre a gente, ela circula, né? Circula. Exato. Por exemplo, quando você de uma forma bem negativa, né? Ou até positivamente. Positiva ou negativa, né? Então, por exemplo, quando você vai ser promovido, o seu gestor pode receber feedbacks de outras pessoas. Né? Geralmente tem um comitê de avaliação de desempenho, por exemplo, né? E aí existe essa possibilidade da pessoa ser promovida, e aí o gestor provavelmente vai querer ouvir como que os pares, como que as pessoas que têm relação com essa pessoa, né, enxergam ela, tanto da parte técnica como comportamental, sempre os dois lados. Então é importante isso, você sempre está sendo observado, sempre. Fernanda, vou pedir licença para você, a gente vai para o intervalo e na volta eu vou querer saber um pouco, né, sobre como foi a experiência sua com os alunos da FATEC durante esse ciclo de entrevistas que você ministrou lá, tá bom? Combinado. Tudo o que nasce forte tem raízes profundas. Há quase 80 anos, cultivamos tecnologia, inovação e gente comprometida com o futuro. E é com orgulho que apoiamos quem transforma conhecimento em força para o campo. Porque onde há educação, há futuro. E onde há futuro, a Marquesan está presente. Tatu, Civemasa. Duas marcas. Um só compromisso com a nossa terra. Marquesan, nossa história é mover o agro. Estamos de volta com o programa FATEC Projetando o Futuro e hoje batendo um papo aqui com a Fernanda Belíssimo, né? Psicóloga de formação, coordenadora aqui do setor de Gente, Gestão e Sustentabilidade da Baldan e também, por consequência, parceira da FATEC de Matão Luiz Marquesan. Fernanda, falávamos na saída para esse bloco, né? Dessa experiência, como é que você avalia, né? O interesse que o assunto despertou nos alunos. É um assunto que desperta muito interesse e eu consegui observar isso, né? Quanto que os alunos, tanto do curso de análise de processos agroindustriais, quanto de desenvolvimento de software multiplataforma, têm em saber como que uma empresa funciona, porque eles querem crescer na carreira, querem se desenvolver, mas ninguém, assim, é difícil você ouvir como que eu me comporto, por exemplo, no primeiro dia do meu emprego, né? O que eu faço? Com quem que eu falo? E aí isso é importante da gente trazer para as pessoas, né? Porque de um modo geral, a gente pode trazer dicas de etiqueta, de postura, para que eles não tenham, né, já aquele receio de o que fazer, como fazer, que é o óbvio, que a gente já tem esse conhecimento, a gente já tem uma vivência no mercado e a gente pode preparar essas pessoas que estão começando a carreira. E como é que você sentiu o interesse deles? Sim. Eles demonstraram bastante interesse, e vale isso, né? Porque o interesse deles para que eles possam ter um bom comportamento e serem bem observados, né? E conseguirem crescer é super importante. Inclusive, numa palestra dessa, ela já serve como vitrine, né? Para recrutador, pelo menos, né? Sim. A gente consegue observar, né? Aqueles que se destacam mais, que perguntam mais. Toda oportunidade que você tiver, né? Eu digo, toda oportunidade que você tiver de um networking, de um encontro com alguém de uma outra empresa, para se desenvolver, mas também, assim, nós como RH, como recrutadores, gente de gestão, a gente já consegue enxergar esses talentos e isso diferencia você como um profissional, com certeza. Acho que o equilíbrio também é um ponto a ser observado, né, Fernanda? A pessoa não pode ser o centro das atenções, né? Mas também não pode ser apática, né? Exato. Que aí, é difícil isso, né? Esse equilíbrio, né? Navegar entre essas duas. Tem que ter um equilíbrio, né? E aí uma coisa que a gente trabalhou bastante na palestra foi, por exemplo, a proatividade, ela é super importante dentro do mercado de trabalho, mas é importante também que a gente escute.
Então, por exemplo, tem uma ideia de mudar um processo, mas como que isso era feito antes? Como que as pessoas trabalhavam isso? Então, você vai entendendo com as pessoas e mostrando que a sua ideia também é importante, que a gente pode fazer uma modificação, mas chegar e já fazer uma mudança sem ouvir as pessoas da área, isso já pode causar uma má impressão. É uma história por trás, né? Uma história por trás que até ontem, por exemplo, funcionou. Mas agora a gente enxerga uma possibilidade de mudança, por isso que é importante sempre alinhar antes de fazer, antes de executar. E assim a gente encerra a edição de hoje do FATEC Projetando o Futuro. Agradecemos a participação de Fernanda Belíssimo, coordenadora de Gente, Gestão e Sustentabilidade da Baldan, parceira da FATEC de Matão, que compartilhou conhecimento e experiência em temas tão importantes para a vida profissional. Na próxima edição, seguiremos juntos trazendo mais ideias, reflexões e aprendizados que ajudam a projetar o futuro. Obrigado pela sua audiência e até o próximo FATEC Projetando o Futuro. Lembrando que é sempre logo após o jornal TVM. Uma ótima noite e uma boa semana. FATEC Projetando o Futuro. Realização FATEC Matão, Baldan e Marquesan.